Oi pessoal, eu sou Mauro, economista do Porquê. Eu sou o Gustavo, editor do Porquê. Tá começando agora? Mais um Economia Tudo. Eleições 2018 aqui no Porquê, já começou a eleição, né, Mauro? Sim, já começou. Pelos próximos Acabou meses. a Copa, agora o assunto é eleição. Acabou Copa, segundo semestre, vem bombando a eleição. Aham. O destino do Brasil, afinal, depende da gente votar direito. Sim. Falando em votar, Mauro, ainda causa muita polêmica na internet, sempre em ano de eleição ou não, a urna eletrônica. Sim. Tem muita teoria conspiratória, que seria uma forma de... são cartas marcadas. Muita gente não gosta, né, de urna eletrônica. Muita gente não gosta e tem alguma evidência de que... Eu não conheço. Mas tem evidência de que traz algumas vantagens. Traz. Né? Então tem evidência que ela tende a beneficiar, trazer, dar voz aos mais pobres na formulação de política pública. E como é que isso acontece? Então acho que a gente tem que lembrar como é que era a eleição antes de 98. O pessoal mais jovem não deve saber, era um papel. E a pessoa tinha que preencher, colocar o X no nome do presidente, X no senador, e a hora que vinha no deputado tinha que colocar o número ou o nome. Para as pessoas mais pobres, que em geral têm menos escolaridade, isso é complicado. Então muitos desses votos acabavam sendo desconsiderados, anulados. Escreve nome errado, gancho, Escreve não dá nome pra errado, ler. isso. O que acontece? Na urna eletrônica é diferente esse processo, porque a pessoa tem que digitar o número. Se ela cometeu algum erro, vai aparecer que o candidato não existe ou é um outro candidato que ela não está querendo votar. Então aparece a foto, então tem jeito de conferir se o voto está certo. E o aparelho também ele é relativamente simples, ele parece muito com o telefone, que a maioria das pessoas está acostumada. Aperta o número lá, já é. Então aí tem um paper que a gente já comentou aqui no Porquê, do Thomas Fujiwara, e ele vai olhar os dados de municípios que teve urna eletrônica e não teve urna eletrônica. Então só para falar como é que foi o processo, não foi de uma vez que a urna eletrônica foi introduzida no Brasil. O primeiro ano da eleição com urna eletrônica foi em 1998, e apenas municípios grandes tiveram urna eletrônica, e na maioria dos estados, tá? Teve só 4 estados que foi todo mundo, e todos os municípios, a maioria dos estados foram municípios com mais de 40.500 eleitores. O que o Thomas vai olhar? Ele vai olhar, perto desse limiar de 40.500, os municípios um pouco maiores e um pouco menores, que são parecidos. Nos um pouco maiores teve urna eletrônica, nos um pouco menores não teve urna eletrônica. O que acontece? O número de votos válidos nos municípios que teve urna eletrônica é maior do que o número de votos válidos do que daqueles que não tiveram, a variação de votos válidos. Teve um monte de voto válido a mais nesses municípios com urna eletrônica. O efeito disso depois ele vai olhar que isso afetou política pública. Tá? Então, como é que isso aí mexeu com o comportamento dos políticos? Do comportamento dos políticos tem um monte de eleitor agora que o voto vale. Então ele tem que olhar na hora de propor. Ele tem que olhar para esse pessoal. Que tipo de gasto que mais variou nesses municípios, nesses estados em que teve mais exposição? Era o nível do estado o gasto, né? Teve mais exposição na eletrônica, foi gasto em saúde pública. Teve um efeito direto. Tem evidência de efeito no gasto de saúde pública que tende a beneficiar os mais pobres. Né? Isso é uma evidência indireta de que esse pessoal os políticos não estavam olhando muito para eles, e agora, como os votos deles começam a fazer diferença, os políticos têm que ajustar suas propostas a essas pessoas. Os políticos, como todos nós, reagimos. E isso é uma coisa interessante, que o voto dessas pessoas não é aleatório. É interessante também notar que o político reage ao incentivo. Reage a incentivo, isso. Então a gente tem que votar direito. Exatamente. E tem que cobrar os políticos depois. Né? E tem que cobrar também e maneirar na hora de ler as coisas na internet, né, Mauro? Tem sim. muito fake, mas tem muito fato também. Lembrar você que está assistindo a gente que a gente vai tratar desses fatos, do que é fake, Sim. dos ismos, né? Tem tanto ismo aí, né? Capitalismo, socialismo, liberalismo, o que é isso tudo? A gente vai tratar disso nesse próximo semestre aqui no Porquê. E como sempre, a gente convida o pessoal para se inscrever no canal, deixa seu comentário, segue a gente. E toca o sininho também para receber notificação. Beleza. Até a próxima. Abraço.